Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, com o nosso candidato João Amoedo. Bem-vindo, João Amoedo. Você tem 10 minutos para a exposição inicial. À vontade. Obrigado, bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Preferi falar em pé, que acho que fica mais agradável. Eu queria agradecer primeiro aí o convite do BTG, do Esteves, do Salute. É sempre bom a gente poder vir discutir ideias, propostas e principalmente falar de novas práticas, né? Novas posturas, num ambiente que infelizmente nem sempre tem liberdade e oportunidade para todos participarem, né? Acho que esse é um dos desafios que a gente tem aí nesse processo, que é de fato melhorar a nossa democracia, dando uma possibilidade maior para a alternância de poder. Eu gostaria de começar falando um pouquinho por que eu estou aqui. Acho que vocês tiveram oportunidade aí nos últimos dias, entre ontem e hoje, ouvir aí cerca de 5 candidatos, por sendo mais preciso. Quer dizer, na verdade, o último a gente não sabe ainda se é candidato, está aí meio que no banco de reserva, né? Posição meio estranha até, mas de ouvir pessoas que estão na política há muito tempo. E eu sou um novato na política e queria contar um pouquinho por que eu estou aqui, o que me levou a estar saindo candidato, a ter participado da montagem de um partido, porque eu acho que isso diz muito do que a gente precisa fazer no Brasil, diz muito do espírito do nosso projeto, né? Então, na verdade, a ideia original era bem mais simples. O que eu queria, comecei há cerca de 10 anos, era dar alguma contribuição para a sociedade brasileira, entendendo que a gente tinha uma dinâmica de alta carga tributária, serviços públicos muito ruins, e então quis me aproximar do Estado brasileiro para levar um pouco da minha experiência na iniciativa privada para realmente melhorar a gestão pública. E rapidamente entendi, ao fazer essa primeira aproximação, que o problema não era só melhorar a eficiência do Estado. O problema, de fato, era mudar o modelo que a gente tinha, que servia única e exclusivamente para perpetuar boa parte da classe política. E era um modelo contra o brasileiro. A partir daquele momento eu entendi que a missão não era ajudar o sistema, mas era, na verdade, mudar o sistema, né? Trazendo pessoas novas para a política, fazendo uma renovação do nosso modelo. E aí comecei numa missão que eu diria que tem sido bastante difícil, mas que a gente tem tido muito sucesso, que foi o que eu fiz nos últimos 8 anos, dediquei boa parte do meu tempo, meus esforços a isso, com um pequeno grupo de pessoas originariamente, que foi montar uma plataforma política, entendendo que era através das instituições que a gente pode fazer as mudanças para fazer uma transformação do Estado brasileiro, com o objetivo principal de melhorar a vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam, e deixar um país melhor para as próximas gerações, né? Então foi esse o projeto que a gente se engajou, e a ideia foi fazer muito diferente do que estava aí, né? Só para lembrar, nos últimos 30 anos, foi o único partido que se surgiu, foi criado, que não está ligado a nenhuma agremiação religiosa, nenhuma entidade sindical, ou principalmente não é uma dissidência de um partido político, de alguma liderança política. Então, quando a gente começou a montar o projeto, algumas coisas nos chamaram muita atenção. Foi o seguinte: nós temos que montar uma instituição para que, de fato, a gente consiga fazer as mudanças. E essa instituição tem que ser feita com a cabeça do eleitor, não com a cabeça do político. E aí, a partir desse pressuposto, a gente implementou uma série de mudanças diferentes do que tem aí. Primeira coisa, todo mundo no partido tem que ser ficha limpa, não só os candidatos, até os filiados. Segundo, a gente tem que congregar as pessoas em torno de ideias, construir uma instituição com princípios, valores, uma cultura, e não em torno de um salvador da pátria. Infelizmente, o que a gente acaba vendo na maioria dos partidos, tivemos um exemplo agora, exatamente agora, que os partidos acabam se associando e sendo representados única e exclusivamente por uma pessoa, uma ideia, e o ciclo de vida daquele partido fica muito diferente do ciclo de vida que a gente precisa ter numa sociedade para fazer as mudanças necessárias. Terceiro, entendemos o seguinte, que era fundamental trazer pessoas que nunca tinham sido envolvidas na política para virem dentro do mundo político, para realmente renovar as lideranças. Então, o Novo é o único partido que, por exemplo, faz um processo seletivo para atrair candidatos, para garantir que você tenha pessoas alinhadas, comprometidas com os ideais do partido. Quarto ponto, a gente tem que ir para a máquina pública para cortar mordomias, para dar o exemplo. Chega de discurso, chega de promessas, a gente tem que dar o exemplo. Eu, por acaso, tive a oportunidade de assistir algumas das pessoas falando, e eu acho interessante porque muitas delas falam como se nunca tivessem participado do governo, como esses problemas que existem precisam ser alterados, precisam ser mudados, mas
Vocês não estão aí há 20, 30, 40, 50 anos no governo e nunca fizeram isso? Um distanciamento que não faz sentido. Então a gente precisa trazer coerência para esse debate. E a última coisa, a gente tem que ter uma instituição que não use dinheiro público. Foi isso que a gente sempre pregou, porque só assim você terá certeza que a instituição só existirá se tiver representatividade. Então o Novo é o único dos 35 partidos políticos existentes no Brasil que não usa fundo partidário, que não usa fundo eleitoral, quase 3 bilhões de reais que são direcionados aos partidos políticos e que, interessante, são distribuídos justamente entre os maiores, aqueles que justamente têm a maior quantidade de denúncias e maior quantidade de investigações na Lava Jato. Bom, a gente tem tido sucesso, não tem sido uma tarefa fácil, porque o sistema político é feito, montado para impedir a concorrência. Então as dificuldades nascem para você montar um partido, não foi à toa que a gente demorou 5 anos, continuam para o partido ficar de pé, porque a versão que se monta a política impede que as pessoas de bem queiram contribuir, queiram se envolver na política. E o terceiro, o processo de crescimento é totalmente impedido pela forma como é estruturado. São 45 dias de campanha, você não pode participar dos debates, eu mesmo estou tendo essa experiência agora, agradecer até muitos que estão nos apoiando aí. Hoje começa o primeiro debate presidencial na Bandeirantes, e a gente em 4 dias conseguiu mais de 200 mil assinaturas pedindo que eu participasse. Mesmo assim a gente não irá participar, porque a exigência era que nós tivéssemos 5 deputados federais. Como é possível ter 5 deputados federais se essa é a primeira eleição que a gente participa? Impossível, a não ser que a gente fizesse coligações, como andaram sendo feitas por aí, para atrair pessoas que certamente a gente quer renovar na política. Então não faz o menor sentido, e a gente tem uma campanha de 45 dias. Ou seja, o sistema é feito todo para perpetuar os mesmos, para não existir concorrência. Só será possível mudá-lo com a participação da sociedade. E o que faz a nossa política, basicamente, dividir a sociedade, criar os nós contra eles e fazer esse processo de segmentação e se perpetuar no poder. Então eu diria o seguinte, o Brasil hoje é um país disfuncional. Acho que não cabe muito a pena entrar em detalhes, porque vocês têm acompanhado, mas assim, para resumir, vai desde a violência, passando pela educação, pela saúde, e não esquecendo que a gente trabalha 153 dias por ano para pagar imposto, não recebe nada em troca, e as contas públicas mesmo assim não fecham, né? Baixa produtividade, tudo isso. Eu acho que uma coisa que define bem o Estado, pelo menos na minha visão, acho que a gente pode dizer que o Estado brasileiro hoje, ele dá auxílio para quem menos precisa, privilégio para quem menos merece e tributa todo mundo que trabalha. Ou seja, a gente deixou de ser um país de oportunidades para ser um país dos oportunistas. Não é à toa que jovens, quando perguntados, 60% deles dizem que querem ir embora do Brasil. Então, essa é a realidade que a gente precisa mudar. E a gente só mudará com a participação da sociedade. Acho que isso que a gente quer explorar um pouquinho. E eu diria o seguinte, qual é o país que eu gostaria de viver, né? Acho que tem 3 pilares principais que a gente gostaria de colocar. Primeiro, a gente tem que colocar o Brasil na rota do crescimento. Segundo, só assim para a gente ter oportunidades, e isso passa por liberdade e educação. Segundo, a gente tem que fazer uma união da sociedade em torno de princípios e valores. Acabar com a ideia de que o bom é ser vítima e não ter sucesso. Acabar com a ideia que a gente deve combater a desigualdade, a gente precisa combater a pobreza. Inclusive o Estado brasileiro é um dos maiores responsáveis pelo aumento da desigualdade no Brasil. A gente precisa valorizar o trabalho, precisa valorizar o mérito, envolver a sociedade nessa participação. E terceiro, a gente precisa ter um sistema político que de fato nos represente e que permita a alternância de poder, né? Acho que esses são os 3 pilares que a gente gostaria de trabalhar. E aí, atuando em 5 áreas essenciais que eu acho que a gente não escapa de atuá-las para que a gente de fato possa ter sucesso. Primeiro, equilibrar as contas públicas, né? É fundamental a gente ter o equilíbrio das contas. Segundo, reforma do Estado. A única forma que a gente tem de combater a corrupção é reduzindo o tamanho do Estado. Isso tem que ser feito também com extinção de privilégios. Eu não consigo imaginar um Estado que funcione bem sem ter uma área que valorize as pessoas, que faça a avaliação dos funcionários públicos e que também use tecnologia, um uso intenso. A gente está vendo aí, por acaso, essa semana, acompanhando, a gente está vendo a Índia conseguiu ter, que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, 99% da população tem uma identidade digital única, com todos os dados ali. Por que o Brasil não consegue fazer isso? Então a gente tem que colocar a avaliação das pessoas e tecnologia no governo. Terceira pauta que tem que ser feita também. Nós temos que ter uma abertura maior da economia, né, para o mercado internacional. O Brasil é um país muito fechado. Quarto, liberdade econômica. O Brasil hoje está no ranking número 153 em termos de liberdade econômica. Consequentemente, o Brasil é difícil para o empreendedor, especialmente pequeno e médio, e assim não consegue gerar riqueza. Se não consegue gerar riqueza, você não combate a pobreza. E por último, a representação política. A gente tem que fazer uma reforma política que de fato saia com
tenha como prioridade trazer pessoas que nos representem. Eu entendo que a gente deveria ter uma reforma política, eliminando o dinheiro público para partido político, instituindo o voto facultativo, colocando o voto distrital, e só assim a gente poderia eliminar, por exemplo, o que a gente tem visto aí, coligações feitas única e exclusivamente buscando tempo de televisão. E o preço dessas coligações será pago por nós duplamente. A gente paga a renúncia fiscal do tempo de televisão e pagará novamente o mapeamento que é feito, todo o lateamento que é feito do Estado brasileiro, que faz com que ele não funcione direito, compromissos assumidos para viabilizar os candidatos. Resumindo, eu acho que tem uma grande mudança pela frente. 2018 será um ano fundamental, então a gente tem que participar do processo, discutir ideias e buscar coerência e a verdade em quem está nos prometendo isso, né? Acho que essa é a ideia e por isso tudo eu tenho feito esse sacrifício de fato pessoal, mas eu recomendo que outros façam, que é se envolver na política. Muito obrigado. É só um político novo respeita o tempo fixado, hein, como você. Pode se apresentar com uma prova de que você tem, traz uma nova maneira de fazer política. Eu queria começar perguntando o seguinte: os políticos têm a imagem dos políticos inclui um traço aí negativo, né? Milhões de eleitores acham que político mente muito. Como você é um político novo, você vai me dizer a verdade. Você acredita na possibilidade de vitória? Você entrou nessa campanha achando que podia se eleger presidente? Augusto, esse foi um dos compromissos que eu fiz. Entrar na política exige uma exposição pessoal, uma exposição patrimonial, uma série de questionamentos, ser até promovido. Eu sempre fui executivo do mercado financeiro, depois que virei candidato passei a ser banqueiro. Então existe de fato uma dificuldade grande nesse processo, mas uma das coisas que eu me comprometi era sempre falar a verdade. Quando a gente fez o primeiro mapeamento, a primeira estratégia no final de 2016 sobre a nossa intenção para 2018, o nosso plano era basicamente uma única grande prioridade: colocar a maior quantidade possível de deputados federais no Congresso, na Câmara. Para quê? Para fazer essas mudanças estruturais que são tão necessárias no Brasil, né? Ao longo do tempo, a gente foi entendendo o seguinte: passou a surgir uma oportunidade enorme de mudança real. Infelizmente, por toda a crise política, a crise econômica, pela Lava Jato, tudo isso a gente achou que tinha um espaço a ser preenchido. Nesse momento, a gente decidiu, a gente já tinha ideia de ter uma candidatura presidencial para divulgar as ideias do novo, para colocar as nossas pautas no debate, mas a partir, depois das delações da Odebrecht, todo o espaço que se criou, nós decidimos que poderíamos ter candidaturas ao governo, como a gente terá em 5 estados, São Paulo inclusive, e que a gente poderia ter uma candidatura competitiva, porque hoje, quando a gente vê a análise do mercado, 60% das pessoas dizem que não sabem onde vão votar ainda, em quem vão votar, se vão votar branco, nulo, e nas pesquisas espontâneas, eu estou ali mais ou menos empatado com pessoas que já tiveram nos governos há 20, 24 anos, há pessoas que já estão concorrendo à sua terceira eleição. Então eu acho que o jogo está muito em aberto. Até estão me perguntando: João, quem é o seu adversário? Quem que vocês vão atacar? A gente não vai atacar ninguém, a gente vai buscar os votos brancos e nulos, mostrando para essas pessoas que se a gente tem um problema, só tem uma forma de resolver esse problema: é participar do mesmo. Então, tem pouco tempo, de novo, é muito difícil porque o sistema é feito para essa perpetuação. Eu acabei de dar esse exemplo da Band. Hoje, provavelmente, no final do dia, a gente terá de assinaturas mais ou menos a mesma quantidade de televisões ligadas no debate que houve em 2014. E mesmo assim a gente é ignorado, não é chamado. Por quê? Eu estava comentando aqui no intervalo que eu tinha sido chamado para um outro debate também no final desse mês, convite feito há 5 meses atrás, tinha confirmado, e recentemente fui desconvidado porque os outros 5 candidatos vetaram a minha participação. Essa democracia, são essas pessoas que a gente vai querer renovar a nossa política, que estão aí há todos esses anos e trouxeram o Estado que está hoje. Então, é o seguinte: a nossa grande dificuldade é fazer a nossa mensagem chegar, mas chegando, eu não tenho dúvida que o nível de aceitação é enorme, porque a gente está aqui para falar a verdade, para fazer diferente. Eu estou aqui porque eu cansei de pagar a conta dessa turma que não faz nada, e vem aqui, fica comprometendo um monte de coisa e fazendo alianças com gente que está condenada, que acabou de sair do mensalão. Dá para imaginar que essas pessoas vão fazer as mudanças que o Brasil precisa? Acho que não. Eu peço que alguém da organização só confira aqui para saber se as perguntas estão chegando aí. Mas você se surpreendeu com o comportamento dos políticos? Você não esperava isso? E aí eu pergunto: por que vocês não atraíram
Porque o partido aceita políticos que já com experiência, né, parlamentar. Você não conseguiu 5 parlamentares de confiança que pudesse aderir ao Partido Novo, por quê? Infelizmente, isso diz muito mais sobre os nossos políticos do que sobre o Novo. E eu explico por quê. Nós tivemos até algumas conversas, e eu lembro, por exemplo, um senador em Brasília me disse o seguinte: João, tem aqui uns 9 deputados federais que gostariam de mudar de partido, e o primeiro da lista é um Novo, que eles gostam das ideias, mas eles descobriram que no Novo, quem é político não pode comandar um diretório, porque no Novo a gente entende o seguinte: a gente está criando uma instituição. Então, quem é membro do diretório não pode ser candidato, porque quem está no diretório tem que manter a independência, tem que fazer com que a instituição não perca o rumo, que muitas vezes é perdido na eleição, quando as pessoas querem a todo custo serem eleitas. Essas pessoas têm que fiscalizar quem foi eleito, têm que selecionar quem foi eleito, e o modelo político atual, o sujeito quer ser o dono do diretório do estado ou da cidade dele e usar o partido em benefício próprio. Então, esses 9, quando descobriram isso, falaram: mas assim eu não quero ir. A gente também teve algumas conversas e disse: olha, você é muito bem-vindo para vir para o partido, mas... Lembrando, a gente vai cortar assessores, nós elegemos 4 vereadores que cortaram 39 assessores, reduziram mais de 50% as verbas de gabinete. Quando a gente faz essa proposta para os políticos tradicionais, ele diz o seguinte: mas se eu tiver menos assessores, vai ser mais difícil a minha reeleição. Aí eu não quero ir. Mas vocês não fazem coligação? Fazemos coligação, mas só com aqueles que têm os mesmos objetivos, as mesmas propostas, os mesmos valores. Mas assim eu tenho pouca probabilidade de ser eleito. Então, infelizmente, a agenda dos políticos, no dia seguinte que eles são eleitos, é serem reeleitos. Não é melhorar o país. E aí não houve casamento de ideias. A gente trouxe, na verdade, um único político, é o Marcel Van Hatten, era deputado estadual pelo PP, e veio para o Novo porque foi um que aceitou essas condições. Assim. E não temos nada contra, mas se a gente está montando uma instituição e se a gente quer melhorar o Brasil, a gente tem que ter princípios e valores, senão a gente fica do jeito que está. Suponhamos que você seja... Posso te chamar de você, estou perguntando tardiamente, mas você é muito jovem. Óbvio. Suponhamos que você seja eleito, você vai governar por um mês, algumas semanas, com este Congresso, né, que só depois é substituído, e substituído parcialmente. Você vai lidar com um Congresso muito parecido com esse. Com essas ideias, como é que você vai estabelecer algum tipo de diálogo com o Parlamento? Bom, a primeira coisa, nós entendemos que eu sendo eleito ainda para o segundo turno, já teremos assegurado uma bancada relevante de deputados do Novo, porque quem vota no Novo vota na legenda como um todo, porque acredita nos princípios e valores, não está votando num único nome, né? Então a gente teria condição aí de ter 50 deputados, por exemplo. Mesmo assim, estaríamos falando de 10% do Congresso. Mas eu acho que a pauta que a gente tem que fazer é o seguinte: primeiro, deixar muito claro as propostas que a gente quer implementar de forma muito transparente e objetiva, sem estar preocupado em dizer o que as pessoas querem ouvir, mas dizer o que precisa ser dito, né? Então, por exemplo, a reforma da Previdência tem que ser feita, não tem como se governar sem fazer a reforma da Previdência. Desestatizar, fazer um programa de desestatização também é fundamental para reduzir a corrupção, para melhorar a eficiência. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, obviamente, mas tudo isso tem que ser aprovado pelo... Tem que ser aprovado. Mas assim, você concorda que o Brasil hoje vive um regime semi-parlamentarista, né? Verdade, mas por quê? Porque basicamente a gente tem funcionado no sistema toma lá da cá, e as pessoas se acostumaram nisso, e é o sistema mais cômodo para os dois lados, né? Então a gente tem que quebrar esse sistema. Eu entendo que um presidente eleito, nos primeiros 90 dias de mandato, tendo apresentado suas propostas de forma muito clara, objetiva para a população durante a campanha, e tendo uma bancada de 40, 50 deputados federais, terá a força para fazer essas mudanças logo nos primeiros dias de governo, e é aí que ele tem que ser apresentadas. Obviamente, isso pressupõe diálogo, pressupõe equilíbrio, conversa com todos, mas uma apresentação muito clara, transparente e firme, e pedir de novo, que eu acho que isso é muito importante, a diferença que a gente vai ter das últimas eleições, é que a participação hoje da população está muito maior, as pessoas estão muito mais conscientes de que a influência delas na política é determinante. E por todos os meios digitais, por todo o que a gente tem, faz com que a pressão popular seja muito mais efetiva, né? Então, eu confio nessas ferramentas e no final, o político está lá procurando agradar a população. Na hora que você tem um discurso claro, coerente, e chega lá dando exemplo, eu acho que, por exemplo, só para voltar na questão da Previdência, houve um problema muito
houve um problema de comunicação e um outro problema que foi, se você não dá o exemplo, se você não corta os custos, você continua andando de jatinho para cima e para baixo e gastando muito, é natural que a pessoa que está à distância diga o seguinte: bom, mas você quer que eu trabalhe mais 10 anos para me aposentar e você não faz nenhuma redução nos seus custos? É natural que haja uma reação. Então, eu acho que juntando tudo isso, dá para fazer sim as mudanças. Agora, tem uma responsabilidade de todos nós, que é o seguinte: nós temos que mudar boa parte desse Congresso. Tem certas figuras que estão lá, que não cabe a pena, não vale a pena nem citar o nome, mas que... Vale sim, se quiser citar é bom. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu não consigo me imaginar sentando com o Renan Calheiros, com o Romero Jucá, com o Sarney, para fazer qualquer tipo de negociação. É inviável, é impossível, porque os interesses são diametralmente opostos. É negociata mesmo, né? Então essa turma tem que ir para casa. Essa turma tem que ir para casa. É nossa responsabilidade colocar gente nova. A dificuldade, de novo, é trazer gente boa para participar da política. A gente tem tido essa dificuldade no novo, porque o sistema político, a própria imprensa, é feita para questionar qualquer pessoa que venha para a política. Então você entrou para a política, o primeiro pressuposto é que você está indo para lá para se aproveitar. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade, porque senão a gente vai perpetuar os mesmos que estão aí. A gente tem que mudar essa dinâmica, tem que mudar esse raciocínio. E assim, o que a gente quer fazer com essa primeira leva de pessoas do Novo? É justamente dar o exemplo que você pode ter gente boa lá e que está lá fazendo aquilo. Você montaria o ministério só com pessoas do partido? Não necessariamente, mas assim, a ideia é ter no máximo 12 ministérios, mas ter gente que tenha competência. Mas não de outros partidos. Não vejo problema ter pessoas de outros partidos, mas desde que sejam pessoas técnicas. Eu não gostaria de fazer um mapeamento já nos cargos técnicos, porque a gente acaba ouvindo muito nos debates qual é a sua proposta para a saúde, qual é a sua proposta para a educação. As propostas hoje já estão mais ou menos chegando a um consenso, qual é a proposta tributária. O problema não é a proposta, o problema é a implementação, é a execução, é isso que falta na área pública, é isso que a gente nas empresas está acostumado a fazer, definição de prioridade, a consciência de que os recursos são escassos e fazer a implementação. Na área pública não se tem essa preocupação com a implementação. Então não adianta ter uma proposta sensacional para a saúde, por exemplo, e a primeira coisa que você faz é colocar como ministro da Saúde o sujeito que era ex-presidente da Caixa Econômica e que tem processos contra ele, mas que é uma indicação do PP, porque afinal de contas o PP me deu 2 minutos a mais de tempo de televisão. As coisas não vão funcionar assim. Então, a gente tem que ter muita clareza dessas coisas. Agora, eu já estou fazendo perguntas enviadas pelos presentes aqui, eu vou alternando aí com as minhas. As pessoas querem saber o seguinte: como fazer isso em 4 anos? Você vai pegar o próximo presidente vai pegar um país que vive a mais profunda crise econômica, política, social das últimas décadas, eu posso dizer. Como fazer isso em 4 anos? Você é contra a reeleição do presidente? Não, eu acho que uma reeleição é razoável. Inclusive, no Estatuto do Novo, a gente definiu isso também para o Legislativo. O Estatuto do Partido prevê que a pessoa só pode concorrer a uma única reeleição também no Legislativo, né? Para a gente acabar com essa ideia de que a pessoa se perpetua, fica 30 anos deputado federal, tem que dar uma contribuição para a sociedade e voltar para o mundo público, até para não perder esse distanciamento que hoje existe entre os políticos e a nossa realidade, né? Então, não vejo esse problema. Eu acho que dá para fazer muita coisa em 4 anos, porque as pessoas, o mercado, as pessoas vivem muita expectativa. Quando você dá as primeiras indicações de que o caminho está correto, você tem um resgate de credibilidade. Com resgate de credibilidade, você passa a ter capacidade de entregar algumas coisas e criar um ambiente propício para todo o resto. Então, no Brasil, acho que a gente tem que começar resgatando, acho que a esperança das pessoas, né? Acho que esse é a primeira coisa. E definir muito claro as prioridades. Não dá para chegar e fazer tudo, mas, assim, primeira coisa, tem que equilibrar as contas públicas. Acho que esse é o primeiro. Primeiro, reforma da Previdência. Esse é um buraco ano passado de quase 270 bilhões. A gente sabe que o grosso disso está vindo da Previdência da área pública. Então, tem que fazer isso aí. A Previdência, a crise da Previdência é a Previdência do setor público. Público, exato. É isso. É isso. E assim, aí já houve um problema de comunicação. O que a gente tem que mostrar para a população que é o seguinte: que a reforma da Previdência tem que ser feita para que os direitos da população sejam garantidos. Se a reforma não for feita, aquela pessoa não vai conseguir ter atendimento Mas no o que o próprio governo tem dito isso, e a população ainda não tem essa percepção. Mas aí eu acho que falta muita credibilidade dos interlocutores. Na hora que você monta um ministério onde boa parte dos seus ministros são investigados por corrupção,
Você é pego em gravações com um empresário no meio da noite e vem de um governo, como vice-presidente de um governo que fez o estrago que fez, é difícil recuperar isso. De novo, você tem que ter credibilidade para fazer as medidas duras, mas elas são necessárias. Então, acho que ele tem um problema de exemplo e um problema de fato de comunicação que no primeiro momento ficou muito distorcido. Agora, Moedo, é evidente que você não pode apresentar ainda um programa pronto e acabado. Mas os políticos, eles ficam na superfície, né, os candidatos. Eles apresentam. O binômio saúde-educação é louvado aí pelos candidatos há séculos, não acontece nada. Eu queria que você apresentasse uma medida que você tomaria quanto ao sistema educacional e também quanto ao sistema de saúde, que mostrem que o novo é realmente novo e diferente dos outros. Uma medida basta, nos dois setores. Não, rapidamente, na saúde, eu acho que a gente tem falado em três coisas. Primeiro, a gente tem na educação. Na educação, a gente tem uma prioridade invertida. A gente aloca muito mais dinheiro no ensino superior público do que no ensino básico e fundamental. Então, a verba hoje por aluno é 3 vezes maior no ensino superior, o que coloca o Brasil mais ou menos igual aos outros países desenvolvidos, e na área fundamental e básica é muito menor. Então, a gente deveria inverter essa alocação de recursos, e eu acho que, particularmente, deveria colocar e privilegiar a primeira infância. Só para ter uma ideia, e sendo um número bastante objetivo, hoje a gente tem as crianças de 0 a 3 anos, 30% estão nas creches. E existe, pelo Programa Nacional de Educação, o objetivo desse número chegar a 50% em 2024. A gente, no nosso entender, precisaria pelo menos dobrar, passar de 30% para 60% até 2022. Existe dinheiro para isso? Vamos tirar, existe dinheiro. E aí, só indo para o segundo ponto, não é só um problema de dinheiro também, porque o Brasil acabou investindo mais nos últimos anos em educação e a gente no PISA caiu de posição, veio de 2012, onde era 57º para 63º em 2015. Então, apesar de mais dinheiro, por quê? Porque tem um problema de gestão aí, só para lembrar, 50% dos diretores das escolas são indicações políticas. Então, esse é o segundo ponto, é a gestão. E o terceiro é a questão da pedagogia dos professores, né? Hoje, no Brasil, o currículo dos professores, 2/3 dele está relacionado à teoria sobre educação e 1/3 só relacionado à metodologia de ensino. Quando você vai para Singapura... Nós temos uma imensidão de professores despreparados. Exato. Também, quando você mal pagos e despreparados. Exato. E aí, quando você vai para Singapura, 10% do currículo na verdade, relacionado à parte teórica, e 90% à metodologia de ensino. Então, isso já dá uma pista muito forte. Dinheiro, eu acho que a gente poderia considerar a cobrança nas faculdades de nível superior públicas daqueles que podem pagar. Eu acho que dá para fazer essa inversão. Então, acho que você tem recurso por aí. Então, na educação seria isso. Na saúde, de novo, a gente volta com um problema de gestão, mas eu acho que o principal ganho que a gente pode ter na saúde está relacionado a maior uso de tecnologia. Então, prontuário eletrônico, telemedicina. Telemedicina é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, se o sujeito está no interior de Pernambuco e quer fazer uma consulta com um médico aqui no Sírio-Libanês, e ele poderia ter o sistema tecnológico pronto para isso, mas a legislação obriga que ele tenha um médico do lado dele lá no interior. Ou seja, inviabiliza o processo por legislação. Então, a gente tem que mudar algumas coisas aí. Eu diria que na saúde a principal medida é implementar um sistema tecnológico mais forte. Se o Partido Novo não chegar ao segundo turno, vai apoiar alguém? Olha, vendo o cenário de hoje, é muito difícil. Primeiro, a gente vai trabalhar para estar no segundo turno. Eu divido, assim, sem falar em nomes, mas falando nas ideias, nesse caso especificamente, a gente tem 3 grandes grupos aí no processo político, né? Um grupo que quer trazer de volta as ideias que não deram certo em nenhum lugar do mundo, né? Então, não basta ter só apenas boas intenções, mas ideias que não funcionaram, que já foram testadas em todo lugar, mesmo no Brasil, nos levaram à recessão de 2 anos. Há uma tendência de trazer de volta isso, que é aquele grupo que acredita que o Estado vai resolver a nossa vida e não a liberdade do cidadão. Então, esse grupo não dá para votar. A gente tem um grupo do meio que, na verdade, o famoso centrão, que nada mais é do que a manutenção do status quo. É o que está fazendo todas as coligações, juntando todos os partidos, inclusive era o partido que era de uma posição, juntando com aquele que foi a favor da Dilma, e outros que foram contra. Então, é uma salada.
onde o principal objetivo é ter tempo de televisão. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que esse grupo chegará no poder com liberdade, autonomia para fazer as mudanças que têm que ser feitas e não para fazer os acordos que estão sendo montados agora para ter os 5 minutos a mais de televisão. Então, fica a questão, não dá para votar nesse. E a gente tem o terceiro, que é um mais extremado, que durante 30 anos não entregou nada. Não sei o nome, pode dizer. Dos 30 anos a gente sabe, é o Bolsonaro. Acho que ele não entregou nada, eu não conheço. É deputado do meu estado, do Rio de Janeiro. Nos últimos 30 anos não entregou nada. Independente dele ter se convertido ao liberalismo, porque eu até tinha feito uma proposta já no ano passado para ele, se ele se converteu mesmo, ele podia ter aproveitado desse mandato para ter feito pelo menos uma medida que mostrasse que ele de fato se converteu, nem isso ele fez. Então, independente se ele vai seguir sempre o guru, e vai ter um guru que vai resolver os problemas dele, e isso, na verdade, na prática não existe, eu não vejo capacidade, equilíbrio, capacidade de montar equipe, capacidade de liderança, capacidade de definir prioridades para fazer a gestão que o Brasil precisa. Então aí tem uma falsa solução. Muita gente está entendendo o seguinte: bom, essa será uma forma de derrotar o PT e por isso eu voto nessa pessoa. A derrota do PT não será feita nas urnas. A derrota do PT começará em 1º de janeiro de 2019, quando o novo gestor fará uma gestão diferente do governo. E se não fizer, a gente dará espaço para o PT votar com mais força ainda, porque ele vai olhar e vai dizer: está vendo aquele liberal que vocês puseram lá? Olha a salada e olha a bagunça que ele fez no nosso país. Então, a derrota vai ser feita lá. Então, tudo isso me leva a dizer o seguinte: está difícil fazer alguma recomendação para votar em alguém não estando no segundo turno. Nós temos meio minuto para encerrar essa etapa da conversa, ressalvando que dizer que o voto é secreto nesse caso é coisa de político antigo, e você não é. Em quem você votou nas últimas eleições presidenciais? As 3 últimas, digamos. Eu sempre votei anti-PT, né? E eu caía naquela história. Eu acho que a gente pode usar um pouquinho desse tempo, eu gasto menos nos meus 10 minutos. Tá perfeito. Eu sempre acreditei naquela história de que PT e PSDB eram oposições. Na verdade, eu depois descobri que eles não são opositores, eles são apenas concorrentes, né? Eles querem ter a mesma dinâmica. Então, eu, em 2014, votei no Aécio, porque eu entendi que era a menos pior opção, que, aliás, tem sido o voto que eu tenho feito ao longo da minha vida, com exceção de 2016, que a gente teve candidatos do Novo, foi sempre assim, como carioca, ainda pior, que foi sempre votar no menos pior. O problema é que cada dia que passa, o menos pior está muito próximo do pior. Então, isso é que tem incomodado. Eu acho que por isso que está levando 60% das pessoas para dizer o seguinte: eu não quero votar em ninguém. Então, acho que o desafio nosso é mostrar que tem coisa que tem que fazer a seleção e participar do processo. Bom, você tem 10 minutos, então, para as suas considerações finais. Tá ótimo. Bom, vou falar de pé, acho que é mais agradável, né? Primeiro agradecer a oportunidade, acho que está sendo muito bom poder apresentar as ideias. O nosso maior desafio, como eu disse aqui no início, é divulgar mais as nossas posturas, os princípios e valores. Acho que esse é o ponto, o desafio é esse, até porque o sistema foi feito para não ter concorrência, né? Eu acredito muito que a gente possa trabalhar para ter um país que é o nosso objetivo de oportunidades, um país que seja seguro, simples e livre, onde todo mundo possa chegar lá. Agora, isso vai passar pela sociedade, né? Acho que a gente tem que fazer mudanças culturais nesse processo. A primeira é um pouco isso, acreditar que todos são iguais perante a lei, é isso que eu acredito, que a gente tem que reforçar as instituições, com liberdade, com educação que a gente constrói uma nação mais próspera. Vamos valorizar o sucesso e não o vitimismo, que é o que a gente tem feito. Vamos participar da política, é fundamental. A forma de combater a pobreza é gerando riqueza, não é distribuindo. Então, acho que esse na verdade, é sempre uma armadilha que se cai. Eu acredito que a melhor forma de melhorar a intervenção do Estado, gerar melhor qualidade de vida, fazer a renda das pessoas melhorarem, é o capitalismo. Infelizmente, o nosso sistema de Estado, o nosso sistema político combate, impede o capitalismo, impede das pessoas empreenderem, montarem o seu negócio. A gente tem que mudar esse desenho, né? Então, são uma série de valores, é fundamental ter coerência. Infelizmente, eu não vejo isso na política, eu gostaria de estar vendo mais, mas quando a gente vai se aproximando e aprofundando no processo político, fica mais claro o desejo de renovação. Acho que muito do que me levou a todo esse processo foi uma indignação com tudo que eu assistia e uma vontade de transformar essa indignação em ação. E hoje agradeço quase que diariamente, porque a indignação, dado o sistema político atual, com presidentes querendo ser um presidiário, querendo se candidatar a presidente, pedindo para deixar o palanque vazio num debate de televisão, quer dizer, todos esses absurdos têm que fazer com que a gente transforme essa nossa indignação em ação.
Acho que isso é fundamental para as mudanças, né? Foi isso que a gente começou esse pequeno grupo lá em 2010 e é isso que eu espero que o resto da sociedade faça. Tem a questão importante que é a história do voto útil. Muita gente diz, mas eu vou fazer o voto útil, mas afinal de contas o que o voto útil é? No meu entender, muitas vezes o voto útil pode ser apenas, única e exclusivamente, a busca de um atalho, que não nos trará a solução necessária. O voto útil, no meu entender, é colocar a nação no rumo, é votar entendendo que a eleição é parte do processo de mudança do Brasil. É isso que a gente está entendendo. Isso aqui não é apenas isso não é o campeonato, isso é apenas um jogo. A gente tem que fazer as mudanças necessárias, né? Então é muito nessa linha que a gente está trabalhando. Volto a dizer, eu acho que as pautas principais nossas vão ser realmente equilibrar as contas do Estado, privilegiar a educação. É fundamental a gente dar R$1 investido na primeira infância, dar R$7 de retorno para a sociedade como um todo. A gente tem que ter isso claro e a gente não pode transferir mais a nossa responsabilidade. Eu sinto isso ainda, é um processo difícil, porque as pessoas não querem se envolver na política, é natural. A gente buscou ter candidatos em pelo menos 7 estados, só conseguimos em 5, porque existe uma tendência natural da gente transferir essa responsabilidade. Mas eu acho que tem que ficar claro que a gente só chegou no que estamos hoje, na crise política, na crise econômica, porque nós nos afastamos. Fomos cuidar da nossa vida, fomos cuidar do nosso negócio, entendemos que política não era coisa para gente séria. Eu mesmo, quando comecei o processo, eu tinha 2 grupos de pessoas. Tinha os amigos que diziam, João, não se mexe na política, isso não é coisa para gente séria, e outro que dizia, mais um querendo montar um partido para se aproveitar. Então, a realidade tem que ser outra. Nós temos que, de fato, participar desse processo se a gente quer ter uma nação mais próspera, mais sustentável, passa pela nossa atuação. Agora, é isso que a gente está acreditando. O trabalho tem sido duro, mas assim, tem algumas coisas que eu acho que dão um reflexo e pelo menos me dão combustível. Eu gostaria de transmitir para vocês, porque eu acho que isso é um incentivo para todos nós participarmos. Eu tenho andado aí pelo Brasil todo e tem fatos assim que são muito marcantes. Quando você entra num táxi e o sujeito pergunta, seu João, como é que está a campanha? Lá em casa tem 36 votos. Quando você chega, por exemplo, como na semana passada, que eu tive a oportunidade de fazer lá alguns eventos, estava lá em Brusque, chega um rapaz de 22 anos e fala para mim, João, há 2 anos atrás eu tinha decidido que ia embora do Brasil, que eu tinha decidido mudar, e aí conheci o novo e resolvi ficar aqui. Quando você chega e encontra um empreendedor que está tentando montar seu negócio lá em Belém, e chega para você e fala assim, João, não desistam do novo, porque vocês são minha última esperança para ficar aqui no Brasil. Então, acho que todas essas coisas é que nos dão energia e que deviam trazer pessoas de bem para participarem. Agora, a nossa sociedade, como eu disse antes, foi muito dividida. Nós contra eles, brancos contra negros, homens contra mulheres, e foi uma divisão proposital do Estado brasileiro, porque só a sociedade terá condição de mudar esse sistema político que tem aí. Se a gente não começar a fazer esse processo, a solução será mais longe. Eu não tenho dúvida que a gente vai mudar o Brasil, mas o ideal é que a gente mudasse sem que ter tanto sofrimento. A gente está vendo agora a Venezuela e como a liberdade hoje na Venezuela é um item valorizado, porque as pessoas entenderam o preço que tem você não ter liberdade, né? Então, no Brasil é isso. A gente tem que mudar esse modelo e eu acho muito difícil. Como você reage? Você tem mais 1 minuto para isso, eu te acrescento. Não tem problema. Como é que você agiria em relação à Venezuela, se estivesse na presidência? Olha, eu por acaso estive lá em Boa Vista, conversei com algumas pessoas, algumas coisas interessantes, né? E aí, de novo, a gente vê a falência do sistema público. O que seria interessante que poderia funcionar? E eu vi isso sendo feito por membros da iniciativa privada, pelas pessoas. Até porque, fazendo um parênteses, a gente se acostumou, a presença do Estado é tão grande que a gente se acostumou que até a solidariedade deve ser feita pelo Estado. A gente está terceirizando tudo. E a minha sensação que fica é que o Estado foi tirando a nossa liberdade, ao invés da gente pedir a liberdade de volta, a gente passou a transferir para o Estado a responsabilidade. E o brasileiro hoje é tratado, de fato, como uma pessoa infantil que tem que ter o paternalismo. Lá, o que foi interessante algumas coisas. Primeiro, tem que deixar, eu acho que a gente tem que receber, é uma questão humanitária. Se o PT tivesse continuado no poder, a gente poderia estar fazendo o caminho que os venezuelanos estão fazendo para outros países, porque ia ser catastrófico. A gente viu como é que as ideias erradas dão resultados rápidos e muito ruins. Então a gente tem que receber, acho que é natural. O que a gente poderia estar fazendo de forma mais efetiva? E isso que eu estava comentando, como está sendo feito por algumas instituições privadas lá, é tentando identificar a qualificação das pessoas e tentando empregar. Cada venezuelano dele empregado, eles conseguiram fazer isso, acaba acolhendo mais 5, 6, 7, 8 famílias. Então isso ajuda a resolver o problema. Agora, como a gente está fazendo também uma ação humanitária, é razoável que a gente pedisse ajuda de órgãos internacionais. Afinal de contas, o Brasil está fazendo algo, não só pelo país, mas pela comunidade internacional como um todo. Mas eu acho que a gente deveria receber e dar um tratamento adequado.
Aliás, imigração no Brasil é algo que no passado funcionou muito bem, a gente se desenvolveu muito por causa disso, e o Brasil hoje é um país muito fechado para receber estrangeiros. Isso acho que depõe contra a nossa capacidade de crescimento, né? Mas fechando, voltando aqui à história da política, eu diria o seguinte: tem um desafio grande pela frente, mas a gente tem uma oportunidade única agora em 2018. Como eu disse antes, quando a gente começou esse projeto, a gente falava, bom, vamos deixar assim, ter um planejamento de longo prazo, porque a gente não acredita em atalho. Não dá para fazer atalho. O voto útil, por exemplo, para mim, é um atalho. É entregar e achar que a gente está resolvendo a questão no curto prazo, simplesmente considerando que a solução está apenas nas urnas, né? Então não dá para fazer atalho, mas a conjugação de todos esses fatores e principalmente a conscientização maior das pessoas, e a gente está vendo isso aí por todo o Brasil, uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de jovens que participa, se engaja na política, participa do Novo, coisa que eu nunca vi. E no Brasil, de Manaus a Jaraguá do Sul, tem esse evento, essa constatação. Então, eu tenho esperança das pessoas estarem mais conscientes. A gente está a 60 dias das eleições, tem muita coisa para ser feita. Vamos o quê? Buscar coerência, entender não só o que as pessoas falam, mas o que elas fizeram, né? Acho que esse é o alerta principal. Eu, como eleitor, aprendi que não vale a pena ouvir só o que as pessoas falam. Tem que entender o que elas fizeram. Acho que isso que é a constatação, isso que a gente tem que ir atrás. E, de novo, todos aqui são pessoas que são formadoras de opinião, são líderes nas suas atividades. Nós temos que participar. A mudança tem que vir de pessoas como nós. É nosso dever. Se não vier, é porque a gente ainda não está no nível de incômodo tal para ter uma atuação mais efetiva. Agora, a notícia ruim é que esse nível de incômodo chegará. Com a realidade, ele virá e fará com que a gente participe. Se a gente puder participar antes, melhor. Acho que essa é a convocação. Foi isso que a gente começou a fazer há praticamente 10 anos. E eu queria deixar essa convocação para todos vocês. Se engajem na política, participem, disseminem ideias, façam as escolhas pensando no Brasil como a gente pensa nas nossas empresas, com visão de longo prazo, e não pensando apenas no próximo semestre. Acho que essa é a mensagem principal, e dá para mudar. O Brasil é um país rico em recursos naturais, um povo trabalhador, empreendedor, criativo. O que a gente precisa é mudar o modelo de Estado que a gente tem hoje, e esse modelo de Estado está aí, porque foi feito por uma classe política para se perpetuar. Se a gente não mudar isso, a gente vai continuar no mesmo e sendo um país medíocre, ao invés de na verdade, aproveitar todo o potencial que a gente teria. Era isso aí, muito obrigado. Muito obrigado ao BTG, parabéns pela realização desse evento. Muito obrigado a vocês pela presença e pela participação. E muito obrigado, João Amoedo, pela entrevista. Parabéns.